Então, vamos lá. A dislexia e os transtornos de aprendizagem, que a dislexia faz parte dos transtornos de aprendizagem, ele é de origem neurobiológica. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele nasce dentro dessa criança e ele vai morrer, né, com esse velhinho. Então, de acordo com a IDA, a International Dyslexia Association, ela tem um texto sobre a dislexia que ele é usado no mundo inteiro, tá? Ele é padrão, inclusive esse ano ele está sendo já atualizado. Então, se você for seguir ou quiser alguma informação sobre dislexia, transtorno de aprendizagem, claro que tem a Associação Brasileira de Dislexia, mas a fonte é a IDA, a International Dyslexia Association. E ela fala assim: a dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem de origem neurobiológica. Caracteriza-se por dificuldades no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, e por habilidades de ortografia e decodificação deficientes. Essas dificuldades normalmente resultam em um déficit do componente fonológico da linguagem, que muitas vezes é inesperado em relação a outras habilidades cognitivas e ao fornecimento de instrução efetiva em sala de aula. A IDA diz também que as consequências secundárias podem incluir problemas na compreensão de leitura e expressão de leitura reduzida e pode impedir o crescimento do vocabulário e do conhecimento prévio deste aluno. Se essa dificuldade, se ela não for identificada nos primeiros anos do ensino fundamental, por meio de avaliação de um especialista na área de distúrbio de aprendizagem, e aqui eu vou abrir um parêntese, que os profissionais são fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo e um neurologista ou um neuropediatra. A gente pode colocar também um psiquiatra, tá bom? Essa equipe multidisciplinar, ela está autorizada, habilitada a fazer o relatório desse paciente e fechar com o médico, porque esse relatório vai virar um laudo que é levado na escola, que vocês provavelmente já devem ter visto vários laudos, é assinado pelo médico com o CRM, e normalmente o médico, como ele não trata, ele não sabe, ele não conhece sobre educação, ele vai colocar o básico das adaptações escolares. Mas o que vocês precisam também ter em conta são os relatórios dos profissionais, porque ali sim vão ter todas as adaptações necessárias para que essa criança tenha um currículo adaptado, né? E esse currículo adaptado pode ser colocado no PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Então, essas adaptações, como tempo a mais para as provas, calculadora, tabuada no caderno, mapas mentais, tecnologia assistiva, tudo isso a psicopedagoga, a fono pode trazer para a escola, tá bom? Como junção dessas adaptações curriculares. E é importante passar com o especialista, porque todos os testes feitos por esses profissionais são padronizados. Então, é usado no mundo inteiro os mesmos testes. E é aí que você vê a comprovação científica no laudo dessa criança. Então, se uma mãe vier para a escola dizendo, eu acho que o meu filho tem dislexia, porque ele está trocando as letras. Aí a escola, a professora fala, não, eu estou vendo alguns sinais, que a gente vai ver daqui a pouco, mas você precisa passar com um profissional da área da saúde, para que ele possa certificar se realmente é dislexia ou não, tá bom? Então, além dessa parte, né, mais específica, fechando aí parênteses, as consequências de não ter um laudo, de não ser diagnosticado, elas são certamente muito graves. E a gente vai ver daqui a pouco com o relato da nossa querida Mônica. Além disso, se a criança disléxica, se ela for submetida a um método tradicional de aprendizagem, o método usual, né, aquele global,
ela só conseguirá aprender com muito dispêndio de energia e concentração. Esse dispêndio de energia e concentração, ele é resultante da decodificação de letras. Essa criança, esse jovem e até mesmo adulto disléxico, ele não consegue identificar as letras, resultando que ele não consegue ler direito aquela palavra, porque ele não sabe o som da letra, resultando que a frase vai ser também sem uma interpretação. Imaginem o texto, né? Vocês já podem imaginar. Vão puxando aí na mente de vocês, professores, aqueles alunos que demoram para fazer a lição, que não conseguem interpretar um texto, que começa a ler, a leitura vem toda errada, ou se não silabada. Eu não sei as séries, né, de professores que tem aqui, mas imagina aí você do Fundamental 1 até a escola média, e tem aquele aluno que tem dificuldade ali no momento do ditado, dificuldade no momento de interpretar aquele texto ou escrever uma redação. Tudo isso que eu falei é compacto e é como se fosse um manual. Esse manual, ele precisa ter a decodificação para ele poder ser lido, para ele poder ser interpretado, para ele poder ter uma fluência na leitura. Sem essa decodificação, nunca esse aluno vai conseguir ler direito, escrever direito. Por isso, existem milhões de brasileiros, são 8 milhões de brasileiros que têm dislexia, não sabem e estão em subempregos, né, em trabalhos muito abaixo ali do esperado, da inteligência, da criatividade. Você fala, nossa, aquela pessoa é super criativa, ela poderia ser um empreendedor, mas lê muito mal. Nossa, escreve tudo errado. E aí, se você faz um diagnóstico, ou se você faz uma... não lembro o nome da palavra. Lembrando aqui, eu não falei, né? Eu também sou disléxica, tá? Descobri minha dislexia tardia também, com 38 anos, então algumas palavras vão sumir da minha cabeça. Isso é a memória de trabalho, memória de curto prazo, que a maioria dos disléxicos tem esse déficit de memória. Então, provavelmente, seu aluno está ali fazendo uma prova e fica ali matutando naquela frase, não consegue lembrar a resposta, porque justamente a memória de curto prazo compromete, infelizmente, a nossa, o nosso vamos dizer assim, tanto linguagem como a nossa eficiência, o modo de nos expor, ele acaba trazendo à luz, né, a nossa dislexia, tá? Então, quando eu não lembrar aí alguma coisa, é por isso. Mas eu vou lembrar dessa palavra e eu falo para vocês. Não, não estou lembrada. Ela tá na ponta da língua. Desenvolvimento. É, Mas eu tô não... tentando aqui te ajudar, mas também fugiu. Anamnese, anamnese, anamnese. Anamnese para o adulto é fundamental, porque se esse adulto ele repetiu de ano várias vezes, se esse adulto ele não terminou a escola, ele abandonou a escola, você pode procurar dentro da anamnese aquele como se fosse um relatório, né, um livro da vida dele passada, desde quando ele nasceu até aquele período, você vai ver que realmente ele tem sinais da dislexia e é um possível disléxico. Tá bom? Então, esse dispêndio de energia é essa decodificação, que acaba sendo energia física e energia mental, tá bom? Então, é importante que esse dispêndio de energia e concentração e a obtenção de resultados de tudo isso, para os companheiros de classe ou os professores, pode ser uma coisa normal, né? Trivial. Você ler, você escrever, você fazer um ditado, você lembrar das coisas, lembrar da tabuada, lembrar do conteúdo que o professor passou na sala de aula. Mas para o disléxico, não. Não é trivial, é um esforço. Então, é assim: é como se você fosse em um lugar todos os dias e tivesse que, vamos lá, falar chinês, tá? Vamos falar chinês não, porque eu sei que aí tem japonês, né? Vamos mudar a língua. Árabe. Você vai ter que ir numa escola árabe, falar todos os dias árabe, escrever árabe, interpretar textos em árabe, só que você fala muito bem árabe, você entende árabe, só que você não consegue ler direito, você não consegue fazer um ditado com árabe, você não consegue juntar as palavras no momento de uma interpretação de texto, né? Aquela palavra para você é estranha, você não sabe o significado. Então, isso é, todos os dias, o seu aluno disléxico na sala de aula.
E a dislexia ela pode ser classificada em dois tipos, dislexia adquirida e dislexia evolutiva. A dislexia adquirida é por causa de uma lesão cerebral específica, e a dislexia evolutiva, ela nasce com esse sujeito, né? Ela não é uma lesão cerebral específica, ela é neurobiológica, tá? Como nós falamos no início. E quais são os indicadores que podem fazer você duvidar, você professor, falar, poxa, eu acho que essa criança tem sinais de dislexia, eu preciso chamar os pais. Eu vou indicar ela, eu vou encaminhar ela para um profissional da área da saúde. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que vocês vejam aqui o que eu quero mostrar para vocês. Ó, cada... Deixa eu baixar. Dado que cada disléxico é diferente, tanto é que as adaptações escolares, esse laudo, você não vai ver que nem receita de bolo, tudo certinho, todo mundo com as mesmas dificuldades, não. Cada aluno vai ter a sua dificuldade, tá? E quando a gente quer trazer uma conscientização, como a gente está fazendo hoje aqui sobre a dislexia, a gente quer dizer que, professor, você pode explicar aquela matéria, mas se você explicar a mesma matéria de várias formas, pode ser que aquele aluno disléxico, descalcúlico ou desortográfico consiga entender aquele conteúdo e não esquece mais aquele conteúdo. Então, você pode colocar aí uma música, um trabalho para que, em grupo, para que eles possam pesquisar, trabalhos de pesquisa na internet, trabalhos de maquete, tudo aquilo que for, principalmente manual, melhor é para esse jovem, para essa criança com dislexia, tá? Então, cada disléxico é diferente. Então, a seguir, a gente vai ver uma lista de características e comportamentos, habilidades, diferenças de percepção ou de desenvolvimento que podem estar presentes em maior ou menor grau em indivíduos disléxicos. Lembrando também que os transtornos de aprendizagem, eles têm graus, tá? Então, o leve, o médio e o leve, médio e o grave, tá? Então, percorrendo a lista a seguir, quanto maior o número de afirmações nas quais você reconhece as características do seu filho, do seu aluno, maior a probabilidade de ser dislexia. Claro que nós somos professores, eu também sou professora, eu dou aula em um curso que se chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, é um curso que eu dou para mães e professores, e eu fiz magistério, né? Nem falei, né? Eu me formei em magistério há milhões de anos atrás, e aí esse amor por dar aula é esse resultado de você ver que você não pode fazer, você não pode dar aula de um modo, né? Tanto é que aqui na aula ao vivo para as mães, eu acabo dando a aula com o PDF, às vezes, uso músicas, às vezes eu trago um convidado, às vezes a gente monta um mapa mental juntos do conteúdo, justamente para dar essa diversificada, e quanto mais diferente for, melhor. Vai ser para o disléxico, para a mãe disléxica que faz o meu curso, e para que você consiga compreender e entrar, né, nessa veste, nesse cérebro desse disléxico. Então, certamente, uma dificuldade inesperada na aquisição da leitura e da escrita são os alarmes mais importantes. O que diz o manual DSM-5, que é um manual usado também no mundo inteiro? Ele fala sobre as doenças psiquiátricas, né? Lá dentro tem os transtornos de aprendizagem. Então, ele fala, se teve lentidão na leitura, se não tem fluência nessa leitura, se não tem interpretação de texto e se tem muitos erros no momento da leitura, acurácia, esse aluno tem sinais fortes de dislexia. Então, a gente já pode começar, o profissional já pode começar a ver que realmente essa dislexia está progredindo. Ou ele tem, o manual dá 6 meses, né, para o profissional estar avaliando. Nesses 6 meses, continuam com os mesmos erros. O professor na escola viu também os mesmos erros. O que seria interessante? O professor está fazendo um relatório. Olha, esse aluno tem dificuldade, eu já reparei por mais de 6 meses, assim, assim, assim. Ou este ano escolar, esse aluno teve essa dificuldade, que a gente vai ver agora.
E isso é interessantíssimo para o profissional que está seguindo esse aluno. O parecer do professor é fundamental, até mesmo para o fechamento desse laudo junto com médicos profissionais, tá bom? Então, a criança disléxica apresenta dificuldades acadêmicas que normalmente surgem já nos primeiros anos escolares. Com a psicomotricidade, você já começa a ver também em crianças pequenas sinais da dislexia, porque a dislexia ela não vem e fica na escola, né? Ela vem, fica na escola, sai, vai para o esporte, está em casa, está no momento da lição de casa. A dislexia está na pessoa. Então, quer dizer, aquela dificuldade de direita e esquerda, problemas de lateralidade, esse aluno disléxico também vai ter. Aquele aluno todo desorganizado, que esquece livro toda hora, perde caderno, perde. Vai pensando aí no seu aluno. Ele também tem sinais. Essa é uma dificuldade motora. E essas funções executivas de organização, o disléxico, o TDAH tem demais. Então, ele precisa ter um exemplo que eu dou para as mães: caderno de português com a capa vermelha, livro de português com a capa vermelha, ou qualquer cor que você quiser, para que ele consiga combinar caderno com livro e não esquecer, para que ele consiga se organizar, pelo menos ali no âmbito da escola, porque aí ele leva para casa isso, essa organização, e faz em casa também. E é uma coisa que eu incentivo muito as mães: organização, organização. Se a função executiva não estiver ok, esse aluno disléxico não vai conseguir estudar e se sair bem, porque os estudos, você precisa de organização para você estudar, não é mesmo? Então, vamos lá. Inversão de letras e números, um exemplo banal aqui, gente. 21 ele troca por 12. Então, tá lá fazendo a expressão matemática. Se tiver algum professor de matemática aqui, tá fazendo a expressão numérica. Opa, peraí que alguém tá me mandando mensagem, Mônica? Não, ok. Está fazendo a expressão numérica e aí ele inverte os sinais, mais por menos. Ele inverte os números. 1981, ele coloca 1918. Então, às vezes, são pequenos erros que você já sabe que isso é um sinal de dislexia e de descalculia. Você fala, poxa, esse aluno precisa ser encaminhado. Eu preciso ter um laudo para que eu possa me direcionar melhor. Tendo o laudo em mãos, professores, vocês estão vendo essa troca de números, de letras? Aí sim, você começa a colocar adaptação. Eu não vou descontar um ponto na prova de um aluno que trocou o mais pelo menos. Eu chamo ele e falo, ó, você está vendo aqui que você trocou? Vamos fazer de novo essa expressão? Eu vou colocar para você e passo a passo essa expressão, você vai colocar uma flecha em azul, ou uma flecha em verde, ou uma flecha, qualquer cor que você quiser, porque ele vai direcionar a expressão seguinte, e ele não vai perder o fio da meada, porque ele se perde no momento da expressão. Vocês estão entendendo como é delicado e como é, até mesmo complicado, né, lidar com essa situação? Mas a gente consegue, tem como, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é você saber quais são os sinais. Uma vez que você sabe, você provavelmente está ali na sala de aula olhando assim, ó, reparando seus alunos, você fala, puxa, aquele tem sinal de dislexia. Você já começa a identificar. É maravilhoso isso. Substituição de letras, ele troca A por E, M por N, né? O P pelo B, o B pelo D, tá? Às vezes não consegue aprender a tabuada. E aqui a gente entra na memória de curto prazo. Lembrando que essa memória, o aluno vai esquecer o que ele aprendeu ontem. Por isso que ele precisa repassar, por isso que ele precisa fazer a lição de casa, por isso que ele precisa repassar uma semana antes do dia da prova, até 2 semanas, porque senão chega na prova, ele não lembra de nada. Aí coloca ansiedade, coloca nervosismo, coloca tensão, coloca já aquela autoestima baixa, né? Eu não vou conseguir mesmo, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir, tá? Então, lembrando também que esse alfabeto, numeração, dias da semana, meses do ano, ele não lembra porque é uma sequência. O, o nosso cérebro, eu trouxe um cérebro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor, depois eu volto ó, esse aqui é o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele tem duas partes. Essa parte é o da esquerda, essa parte é o da direita. A parte da esquerda é do não disléxico, é de vocês.
tá? Quem tá aí, os professores que estão aí que não têm dislexia, essa é a parte que funciona muito bem para vocês, principalmente no momento da leitura. Essa é a parte do disléxico. Então, o disléxico, ele usa esse lado aqui. E esse lado aqui, ele não é sequencial, ele não é linear. Por isso que você pergunta para um disléxico, onde está o P no alfabeto? Conta para mim. Ele vai fazer A, B, C, D, E, F, G, H, até chegar no P. Ele não vai fazer mentalmente, falar, ah, tá entre tal e tal. Ou faz os números para mim, quem está no Fundamental 1, de 1 a 20. Ele vai falar, ai meu Deus, 1, 3, 5, 6, 7. Porque ele não é linear, ele não é sequencial. Ele vai ter muitas dificuldades para chegar até esse 20. Então, se você sabe disso, e sabendo que essa parte aqui da frente do seu cérebro, né, aqui, ó, que é aqui, ó, frontal, tá? Toda essa parte verde aqui, ó, é o frontal. Sabendo que tudo isso é o que domina a parte da leitura, você, ó, vou compartilhar minha tela de novo com você, vou mostrar para vocês uma ressonância magnética, não lembro o nome, gente. Ai, vergonha. Isso tudo é dislexia, mas tudo bem. Essa ressonância magnética, ela foi feita com uma criança acordada no momento da leitura. Enquanto o médico vai pedindo para ela falar os números ou uma historinha, essa ressonância magnética multifuncional vai sendo feita. E aqui a gente tem dois cérebros, o lado esquerdo e o lado direito, tá? O hemisfério esquerdo, esse aqui é o do não disléxico, que é o de vocês. No momento da leitura, ele se ilumina, ele fica todo irrigado. Então, essa é a parte que a gente quer que o lado do disléxico também fique iluminada, mas não fica. O disléxico, no momento da leitura, a parte que fica iluminada é esse lado aqui, o lado direito, o hemisfério direito. E aí a gente fala, meu Deus, mas tem tantos disléxicos famosos, Albert Einstein, Tom Cruise, né? O Arnold Schwarzenegger, tanta gente famosa aí que tem dislexia, aquele multimilionário Richard Branson, ou empreendedor brasileiro Érico Rocha, que trabalha com marketing digital, tanta gente famosa que é disléxico e que deu um boom. O que aconteceu? Por quê? Porque eles conseguem usar os dois lados do cérebro. Isso, o típico, a pessoa que não tem dislexia, ela não consegue. E o disléxico consegue. O típico vai conseguir se ele treinar muito, tá? Normalmente a gente não treina, né? Quem não tem dislexia, você não vai ficar ali treinando a leitura só se você, né, quiser, claro, for uma pessoa que ama fazer esse tipo de treino. Mas o disléxico não, o disléxico ele precisa de fazer intervenções, ele precisa treinar a leitura. Então, tem exercícios específicos para esse treino de leitura, para que ele tenha interpretação de texto, para que a decodificação seja mais rápida das letras. E aí, aqui, ó, começa a iluminar. E é aí que você encontra aquele aluno que você fala, poxa, esse aluno é disléxico, mas ele vai super bem na escola. Então, ele é seguido pela família, pelos profissionais, pela escola. A gente chama de teia de aranha, né? Essa relação entre os três funciona muito bem. E aí é por isso que esse aluno disléxico vai muito bem na escola. E para a gente terminar a parte de sinais da dislexia, um outro ponto importante, pode ficar confuso quanto às relações especiais e temporais, direita e esquerda, ontem, amanhã, meses do dia e do ano. Às vezes você fala, a criança fala, eu fui nas férias lá em Manaus o ano passado, sendo que ele foi 5 anos atrás. Então, essa relação entre ontem, hoje, o ano passado, esse ano, até uns 11, 12 anos, tá, gente? Isso fica muito difícil para que ele compreenda e entenda. Claro que isso vai melhorando, né, gradualmente, com os treinos específicos, intervenções com os profissionais, tá bom? Isso vai melhorando demais. Pode ter dificuldade na expressão, o que pensa verbalmente, então quer dizer,
dificuldade de expressar, né, aquilo que tem na cabeça dele. Às vezes você vai perguntar, me fale o que você entendeu desse conteúdo. Ele vai ficar, ele tem tudo ali na cabeça dele, mas ele não consegue soltar para fora. Claro que a gente não traz, de novo, professores, aqui não tem uma receita de bolo. Pode ser que tenha um disléxico que fale muito bem, tá tudo na cabeça dele e ele tal, fala, tá? Eu gosto, eu disléxica, né, já adulta, tudo aquilo que tem na minha cabeça eu falo, eu consigo, mas o que tem na minha cabeça para colocar no papel, para mim é difícil. Então eu uso uma adaptação, eu uso a tecnologia assistiva. Eu entro dentro do computador, coloco o microfone e vou falando e ele vai escrevendo para mim. Aquilo vira o meu texto. E aí sim, daquele texto, eu consigo depois imprimir e ir escrevendo palavras, palavra-chave, alguma coisa que eu possa aí colocar melhor essa explicação que eu quero dar, tá bom? Em alguns casos também, há dificuldades em algumas habilidades motoras, por exemplo, amarrar o sapato, ou até mesmo organizar, né, o quarto, a mochila e tudo mais. E para a gente terminar essa parte, por vezes a criança também pode apresentar problemas psicológicos, baixa autoestima, né, com dificuldade de relacionamentos com os colegas ou com os professores, e a recusa de ir para a escola. Mas essa é uma consequência e não a causa dos transtornos de aprendizagem. Mesmo no ensino médio, essas dificuldades, elas persistem, né? Como erro de leitura, erro de escrita, e se esse aluno não tem a intervenção no momento certo, que seria por causa da neuroplasticidade, né? Entre os seus 7 até os 13 anos, é o momento ideal, onde o cérebro está ali, está mais... Imaginem uma massinha, né? Quanto mais molinha ela for, melhor é. Então, esse momento do molinha é o período da infância. É claro que quando ele for jovem ou um adulto, por causa da neuroplasticidade, ele ainda vai poder trabalhar e ele vai obter resultados, sim, mas não tão bons quanto se ele tivesse tido essa intervenção ou ajuda dos professores com as adaptações no momento necessário, que seria Fundamental 1, Fundamental 2. Tá bom? Então, o menino mostra-se desorganizado em suas atividades, tanto em casa quanto na escola. Tem dificuldade em copiar quadro negro, quando existia quadro negro, né? Agora é a lousa, né? O touchscreen, instruções orais. Às vezes ele perde a autoconfiança e pode ter alterações de humor e comportamento. Isso daqui é o problema motor, né? A gente pode chamar também a disgrafia, que é um transtorno motor. Às vezes você está ali com aquele teu aluno que está copiando, não termina de copiar, e aí a cópia dele é muito lenta, ou ele é aquele aluno que escreve e a folha de baixo está desenhado o que ele escreveu em cima, de tanta força que ele coloca. Ou ele faz assim, ai, professora, minha mão está doendo. E aí você vê que persiste, né? O ano inteiro ele reclamando disso. Esse é um sinal evidente de disgrafia. Então, esse aluno precisa passar por um profissional habilitado para poder ter esse laudo e poder levar na escola, para poder ter essas adaptações, tá bom?